Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Os xistes e sua relação com o inconsciente de Sigmund Freud. A técnica dos xistes, parte 7. Ele é como a avestruz que se acredita bem escondida se mete sua cabeça na areia, deixando visível apenas o traseiro. Nossa nobre ave faria melhor escondendo seu traseiro na areia e mostrando-nos a cabeça. A alusão é talvez o método do xiste mais comum e mais facilmente controlável, estando talvez no fundo da maior parte dos efêmeros xistes que costumamos urdir em nossas conversações e que não tolerariam ser transplantados do solo original e mantidos isoladamente. Mas isso precisamente nos lembra de novo o fato que começara a nos intrigar ao considerarmos a técnica dos xistes. Uma alusão em si não constitui um xiste, há alusões corretamente construídas que não reclamam tal caráter. Só as alusões que o possuam podem ser descritas como xistes. Assim, o critério dos xistes, que temos perseguido através de sua técnica, escapa-nos mais uma vez. Tenho descrito ocasionalmente a alusão como uma representação indireta e podemos agora observar que as várias espécies de alusão, juntamente com a representação pelo oposto e outras técnicas que ainda vão ser mencionadas, poderiam se reunir em um único grande grupo para o qual o nome mais compreensivo seria o de representação indireta. Raciocínio falho, unificação e representação indireta, eis então os rótulos sob os quais podemos classificar aquelas técnicas de xistes conceptuais que viemos a conhecer. Se examinamos um pouco mais nosso material, parecemos reconhecer uma nova subespécie de representação indireta que só pode ser caracterizada precisamente através dos poucos exemplos que podem ser aduzidos. Trata-se da representação de algo pequeno ou mesmo muito pequeno, que efetua a tarefa de dar expressão completa a uma característica inteira através de um insignificante detalhe. Esse grupo pode ser agregado à classificação de alusão, se tivermos em mente que a pequenez é relacionada ao que deve ser representado, verificando-se pois proceder dele. Por exemplo, um judeu da Galícia viajava de trem ajeita-se confortavelmente, desabotoando seu capote e colocando os pés sobre o banco. Nesse momento um cavalheiro em trajes modernos entrou no aposento. O judeu prontamente recompôs-se e assumiu uma postura adequada. O estranho folheou as páginas de um caderno, fez alguns cálculos, refletiu por um momento e então, subitamente, perguntou ao judeu, e desculpe-me, mas quando é o Yom Kippur? O dia da expiação. Ora, exclamou o judeu e colocou de novo os pés no banco antes de responder. Não se pode negar que essa representação por uma minúcia relaciona-se à tendência à economia em que nos é aqui deixada como último elemento comum após nossa investigação da técnica verbal. Eis um exemplo muito semelhante. O médico a cujos cuidados se confiou a baronesa em sua gravidez, anunciou que ainda não chegará o momento de dar à luz e sugeriu ao barão que enquanto esperavam jogassem cartas no cômodo vizinho. Após um momento, um grito de dor da baronesa feriu os ouvidos dos dois homens, e mon Dieu, que je sofre. Seu marido levantou-se de um salto mas o médico fez-lhe sinal que se assentasse, não é nada. Vamos continuar com o jogo. Pouco depois, novos brados da mulher grávida, mein Gott, que dores terríveis. Não vai entrar, professor? Perguntou o barão. Não. Ainda não é a hora. Finalmente chegou da porta próxima um inconfundível grito de ai. O doutor largou as cartas e exclamou, e agora é a hora. Este bem-sucedido xiste demonstra duas coisas pela modificação gradual do caráter dos gritos de dor emitidos por uma aristocrática dama na hora do parto. Mostra também como a dor faz com que a natureza primitiva irrompa entre as diversas camadas de verniz de educação e como uma decisão importante pode ser adequadamente tomada na dependência de um fenômeno aparentemente trivial. Há um outro tipo de representação indireta utilizada pelos xistes, a saber, a analogia. Deixamos para tratá-la só agora porque sua consideração defronta-se com novas dificuldades, ou ao menos evidencia particularmente dificuldades que até agora só emergiram em outras conexões. Já admitimos que em alguns dos exemplos examinados não pudemos expulsar uma dúvida quanto à sua inequívoca consideração como xistes, tal incerteza, já o reconhecemos, solapa seriamente as bases de nossa investigação. Estou certo de que a incerteza não ocorre mais intensa ou mais frequentemente que nos xistes por analogia. Há uma sensação,
provavelmente verdadeira para grande número de outras pessoas sujeitas às mesmas condições, que nos dizem este é um xiste. Posso dizer que este é um xiste mesmo antes que tenha sido descoberta a oculta natureza essencial dos xistes. Tal sentimento deixa-nos em apuros mais frequentemente no caso das analogias xistosas. Se começamos por qualificar sem hesitação uma analogia como sendo um xiste, logo após parecemos notar que o deleite por ela proporcionado é de uma qualidade diferente daquele que costumamos derivar do xiste. E o fato de as analogias xistosas só raramente provocarem a explosão do riso que assinala um bom xiste, deixa-me impossibilitado de resolver essa dúvida da maneira habitual, limito-me aos exemplos melhores, mais efetivos, da espécie. É fácil demonstrar que há exemplos de analogias, efetivos e notavelmente refinados, que em absoluto se nos apresentam como xistes. É o caso da sutil analogia entre a ternura de Ottilie e o fio vermelho da armada inglesa. Não posso deixar de citar, no mesmo sentido, outro exemplo que não me canso de admirar e cujo efeito sobre mim não cessa de crescer. É a analogia com a qual Ferdinand Lassalle termina uma de suas famosas defesas, a ciência e os trabalhadores, e a um homem como esse que eu lhes mostrei, que devotou sua vida ao lema a ciência e os trabalhadores. Sua condensação não importaria mais que a explosão de uma retorta a um químico absorto em seus experimentos científicos. Tão logo passe a interrupção, com um leve franzir de sobrancelhas a propósito da rebeldia de seu material, ele voltará calmamente às suas pesquisas e a seus trabalhos. Uma rica seleção das analogias xistosas e hábeis encontra-se entre os escritos de Lichtenberg, segundo volume da edição Göttingen de 1853, e daí tomarei material para nossa investigação. É quase impossível atravessar uma multidão portando a tocha da verdade sem chamuscar a barba de alguém. Sem dúvida essa sentença parece ser um xiste, entretanto, com um exame mais detalhado, notamos que o efeito xistoso não procede da própria analogia, mas de uma característica subsidiária. A tocha da verdade não é uma analogia nova e sim difundida há muito tempo, estando, pois, reduzida a um clichê, como sempre ocorre quando uma analogia é afortunada e bem aceita no uso linguístico. Embora dificilmente notemos ainda a analogia na locução em a tocha de verdade, subitamente Lichtenberg lhe restitui sua completa força original, já que agora faz um acréscimo à analogia e daí inferindo uma consequência. Ora, já nos familiarizamos com o processo de conferir sentido pleno a uma expressão esvaziada, o qual consiste em uma técnica de xiste. Enquadra-se no uso múltiplo do mesmo material. Bem pode ser que a impressão xistosa produzida pelo comentário de Lichtenberg proceda apenas de sua conexão com essa técnica do xiste. O mesmo juízo é de certo aplicável a uma outra analogia xistosa da mesma autoria. Pode-se estar certo, aquele homem não foi um grande luminar Lichite, mas um grande candelabro Leuchter. Era um professor de filosofia. Há muito que a descrição de um homem de saber como grande luminar, uma lumen mundi, deixou de ser uma analogia efetiva, se é que teve em algum tempo um efeito de xiste. Mas a analogia é renovada, retoma sua força completa, se deriva dela uma modificação, de onde se obtém segunda e nova analogia. O modo pelo qual se processa essa segunda analogia parece ser o fator determinante do xiste, mais que as duas analogias propriamente. Esse seria um exemplo da mesma técnica do xiste utilizada no exemplo da tocha. O exemplo seguinte parece ter um caráter xistoso devido a outra razão, que deve entretanto ser julgada similarmente. As recensões parecem-me uma espécie de doença infantil a qual os livros recém-nascidos são mais ou menos suscetíveis. Há exemplos de morte dos mais saudáveis, enquanto os mais fracos frequentemente lhes escapam. Alguns lhes escapam inteiramente. Tem-se tentado resguardá-los delas através de amuletos como o prefácio e a dedicatória ou mesmo de vacinas como a autocrítica do autor. Mas isso nem sempre ajuda. A comparação das recensões com uma doença infantil baseia-se em primeira instância no fato de, crianças e livros, estarem expostos a elas tão logo vejam a luz do dia. Não posso me aventurar a decidir se nesse ponto a comparação tem caráter de xiste. Mas, prosseguindo, o destino subsequente dos novos livros pode ser representado dentro do esquema da mesma analogia ou através de analogias relacionadas. Uma tal prolongação da analogia integra-se, sem dúvida, à natureza do xiste, mas já sabemos graças a que técnica, é um caso de unificação, de elaboração de uma conexão insuspeitada.
Não altera o caráter de unificação o fato de que ela aqui consista de acréscimo a uma analogia prévia. Em outro grupo de xistes somos tentados a transformar uma impressão irrefutavelmente xistosa em outro fator, que, uma vez mais, nada tem a ver com a analogia. Tais analogias, ou contêm uma singular justaposição, com frequência uma combinação aparentemente absurda, ou são substituídas por algo semelhante ao resultado da analogia. A maior parte dos exemplos de Lichtenberg pertence a esse grupo. É pena que não se possa enxergar as instruídas vísceras dos autores de modo a descobrir o que eles comeram. As instruídas vísceras são um epíteto desconcertante e de fato absurdo, só explicado pela analogia. Será a impressão xistosa aqui obtida inteiramente devida ao desconcertante caráter da justaposição? Se o é, corresponderia àquela a um método do xiste com o qual já estamos bastante familiarizados, a irrepresentação pelo absurdo. Lichtenberg usou a mesma analogia entre a ingestão de leitura instrutiva e a ingestão de nutrição física para outro xiste. Ele tinha a maior consideração pela instrução caseira e estava inteiramente a favor da instrução estabulada. Outras analogias do mesmo autor apresentam a mesma absurda, ou no mínimo surpreendente, distribuição de epítetos os quais, como veremos, são os verdadeiros veículos do xiste. Este é o lado de barlavento de minha constituição moral, lá posso suportar as coisas muito bem. Todo mundo tem seu baxide moral, que não expõe exceto em caso de necessidade que cobre, enquanto possível, com os calções da respeitabilidade. Baxide moral, em a atribuição desse notável epíteto é o resultado de uma analogia. Mas em acréscimo, a analogia prossegue com um autêntico jogo de palavras, necessidade e uma segunda justaposição mesmo mais rara, os calções de respeitabilidade, em que é talvez, por si mesma, um xiste, pois, os calções, logo que são os calções de respeitabilidade, tornam-se um xiste. Não precisamos pois ficar surpresos se recebemos a impressão global de que a analogia seja um xiste muito bom. Começamos a notar que geralmente nos inclinamos em nossa apreciação a estender a toda uma totalidade alguma característica que se conecta à parte dela. Os calções de respeitabilidade, incidentalmente evocam alguns desconcertantes versos de Heine. Bis mir endlich. Endlich alle Knopf hissen. An der Ose der Geduld. Até que finalmente todo botão rebenta. Nos calções de minha paciência. Não pode haver dúvida de que essas duas últimas analogias têm uma característica que não encontramos em toda analogia boa, e isto é, adequada. Elas são em alto grau, como poderíamos dizer, degradantes. Justapõem algo de alta categoria, algo abstrato, nestes exemplos, a irrespeitabilidade e a impaciência, com algo muito concreto e mesmo de um gênero baixo, os calções. Deveremos considerar em outra conexão se essa peculiaridade tem a ver com o xiste. Tentaremos aqui analisar outro exemplo em que essa menoscabante característica é especialmente clara. Vembero, o caixeiro na farsa de Nestroy, Einen Jux will sich machen, ele quer tomar um porre, descreve a si mesmo como haveria de recordar os dias de sua juventude quando fosse um respeitável homem de negócios, quando o gelo frente ao armazém da memória tiver sido quebrado a picaretas, como nessa conversa cordial, diz ele, quando o arqueado portal dos velhos tempos tiver sido de novo destrancado e a vitrine da imaginação estiver inteiramente sortida pelos bens do passado. Temos aqui, certamente, analogias entre abstrações e coisas concretas muito comuns, mas o xiste depende parcial ou inteiramente, de que o caixeiro utilize analogias tomadas do domínio de suas atividades cotidianas. Mas a conexão de tais abstrações com as coisas ordinárias que normalmente enchem sua vida é um ato de unificação. Retornemos às analogias de Lichtenberg. Os motivos que nos levam a fazer algo podiam ser ordenados como a rosa dos ventos de igual pontos da bússola e denominados de modo semelhante, por exemplo, pão pão fama ou infama fama pão. Como ocorre com tanta frequência com os xistes de Lichtenberg, a impressão de algo adequado, espirituoso e agudo é tão proeminente que confunde nosso juízo quanto à natureza do que constitui o xiste. Se alguma porção do xiste é mesclada ao admirável significado em um comentário desse tipo, somos provavelmente levados a declarar que a totalidade é um xiste excelente. Gostaria antes de aventurar a afirmação de que tudo que pertence à natureza do xiste procede de nossa surpresa ante a estranha combinação pão-pão-fama. Enquanto xiste,
portanto, seria um caso de representação pelo absurdo. Uma estranha justaposição ou a atribuição de um epíteto absurdo podem apresentar-se como resultado de uma analogia. Uma mulher Sveichlafrige. Um banco de igreja em Chachalafriger, ambas de Lichtenberg. Por trás de ambos os ditos, jaz uma analogia com cama, em ambos opera, além do em desconcerto, o fator técnico em alusão em um caso aos soporíferos efeitos de um sermão e em outro ao inexaurível tópico das relações sexuais. Até aqui verificamos que, onde uma analogia nos parece um xiste, isso se deve à mesclagem com uma das técnicas do xiste que já conhecemos. Mas alguns outros exemplos parecem finalmente evidenciar que uma analogia pode ser um xiste por si mesma. Eis como Lichtenberg descreve certas odes. São em poesia o que os imortais trabalhos de Jacob Boehme são em prosa, uma espécie de piquenique, onde o autor fornece as palavras e o leitor o sentido. Quando filosofa, normalmente projeta sobre as coisas um agradável luar que geralmente deleita, mas não mostra coisa alguma claramente. Ou veja-se Heine. A face dela parecia um palimpsesto onde, por baixo do novo e negro manuscrito monástico do texto de um padre da igreja, escondem-se as meio obliteradas linhas de um antigo poema erótico grego. Ars Reise. Ou consideremos a extensa analogia, com propósito altamente degradante, no Embader von Luca em Reisebilder III. Um clérigo católico comporta-se tal como um caixeiro que tem um posto em uma grande casa de comércio. A igreja, a grande firma, da qual o Papa é o chefe, dá-lhe um emprego fixo e impaga, um salário fixo. Ele trabalha preguiçosamente, como alguém que não trabalha para lucro próprio, que tem numerosos colegas e pode facilmente escapar de ser observado no tumulto de uma grande firma. Tudo que lhe importa é o crédito da casa e ainda mais sua preservação, pois que se ela for à bancarrota, ele perderá seu ganha-pão. Um clérigo protestante, por outro lado, é em qualquer caso seu próprio chefe e empreende o negócio da religião para seu próprio lucro. Ele não negocia por atacado, como o católico, seu colega comerciante, mas apenas a retalho. E já que ele próprio se encarrega de tudo, não se permite ser preguiçoso. Deve anunciar seus artigos de fé, depreciar os artigos do competidor e, como genuíno retalhista, deve manter-se em sua venda a retalho, cheio de inveja comercial de todas as grandes casas, em particular da grande casa em Roma, que paga os salários de tantos milhares de guarda-livros e empacotadores, e tem suas fábricas nos 4 cantos do globo. Em face desse e de muitos outros exemplos, não podemos mais discutir o fato de que uma analogia possa em si mesma se caracterizar como xiste, sem que essa impressão seja devida a uma complicação com alguma das conhecidas técnicas de xiste. Mas ao admitir isso, estamos completamente perdidos quanto a constatar o que determina a característica xistosa das analogias, já que tal característica de certo não reside na analogia como forma de expressão do pensamento ou na elaboração de uma comparação. Tudo o que podemos fazer é incluir a analogia entre as espécies de representação indireta usadas pela técnica do xiste, deixando sem solução um problema que encontramos com muito maior clareza no caso das analogias que no caso dos outros métodos do xiste, observados anteriormente. Além do mais, deve haver sem dúvida alguma razão especial pela qual a decisão quanto a qualificar ou não algo como xiste oferece maiores dificuldades nas analogias que em outras formas de expressão. Essa lacuna em nossa compreensão não nos deixa margem, entretanto, para lamentar que a primeira investigação tenha sido sem resultados. Em vista da íntima conexão que devemos estar preparados para constatar nas diferentes características dos xistes, seria imprudente esperar que pudéssemos explicar completamente uma parte do problema antes de ter, do mesmo modo, lançado a vista sobre as outras. Sem dúvida deveremos atacar agora o problema a partir de outra perspectiva. Podemos estar seguros de que nenhuma das possíveis técnicas de xistes escapou à nossa investigação? Naturalmente que não. Mas o continuado exame de material novo pode convencer-nos de que conseguimos conhecer os métodos técnicos mais comuns e importantes da elaboração do xiste. Em todos os casos, muito mais se necessita para formar um juízo sobre a natureza daquele processo psíquico. Até aqui não chegamos a tal juízo, mas por outro lado possuímos agora uma importante indicação da direção de onde podemos esperar receber esclarecimento ulterior sobre o problema.
Os interessantes processos de condensação acompanhados de formação de substitutivo, reconhecidos como o núcleo da técnica dos xistes verbais, apontam para a formação dos sonhos, em cujo mecanismo têm-se descoberto os mesmos processos psíquicos. Isso vale igualmente, entretanto, para as técnicas de xistes conceptuais, deslocamento, raciocínio falho, absurdo, representação pelo oposto, que reaparecem, cada um e todos, na técnica de elaboração do sonho. O deslocamento é responsável pelo enigmático aparecimento de sonhos que nos impedem o reconhecimento de que constituem uma continuação de nossa vida desperta. O uso do absurdo e do nonsense nos sonhos tem lhes custado a dignidade de serem considerados produtos psíquicos e tem levado as autoridades a supor que a desintegração das atividades mentais e uma cessação de crítica, da moralidade e da lógica são condições necessárias à formação dos sonhos. A representação pelo oposto é tão comum nos sonhos que mesmo os livros populares de interpretação dos sonhos, que executam de modo totalmente equivocado essa tarefa, têm por hábito levá-la em conta. A representação indireta, a substituição de um pensamento onírico por uma alusão, por algo insignificante, por um simbolismo afim à analogia, é precisamente o que distingue o modo de expressão dos sonhos de nossa vida desperta. Sendo tão abrangente, dificilmente será um puro acaso tal concordância entre os métodos da elaboração do xiste e aqueles da elaboração do sonho. Será, pois, uma de nossas próximas tarefas demonstrar detalhadamente essa concordância, bem como examinar seu fundamento. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.